Moala Costa é terapeuta clínica infanto-juvenil num centro comunitário na área de Washington, D.C., nos Estados Unidos, com experiência em tratamento de saúde mental há mais de 17 anos, tendo como foco perceber o contexto sociocultural da criança ou jovem e o impacto disso na dinâmica familiar, de forma a promover o bem-estar do indivíduo e da família, e promover a integração desse na comunidade em que vive. Também encoraja clientes a explorar o seu historial de trauma sob abordagem humanista e existencial, assim como terapia cognitivo e comportamental ou perspectiva motivacional para evocar mudanças em clientes com dependência de substâncias, incluindo o álcool. Podem encontrá-la no Instagram, que depois vamos passar, eu irei digitar aqui no chat. Moala, por favor, tens a palavra. Obrigada, Tchala, obrigada, Enda, por a apresentação. E fica um bocadinho complicado ver depois de vocês os dois, né? Mas olha, o tema que eu trago aqui já foi mencionado pelos dois um bocadinho, não é? E foi mencionado também nas perguntas que foram feitas anteriormente e nas abordagens feitas quando da Tchala, pelo menos, que é a violência doméstica. Mas a minha apresentação de hoje, ou para isso, eu gostaria de poder focar-me na violência doméstica para além da violência física, que é a tendência de nós vermos, não é, ou ouvirmos as pessoas falar. E então, tanto, o que é que eu quero dizer, ou porque é que eu insisto tanto nesse tema, porque para vocês que seguem nas redes sociais, ouvem muitas vezes falar sobre a violência doméstica, porque é que eu insisto tanto? Principalmente agora durante a pandemia, como eu disse, quer para o tema da Tchala, quer para o tema do Enda, durante a pandemia nós apercebemos-nos das necessidades de saúde mental e do facto de muita gente, principalmente muitas mulheres e muitas crianças, serem vitimizadas. Portanto, muitas das vítimas de violência doméstica, quando ou antes da pandemia, eram identificadas pela sua exposição à sociedade, né? Portanto, as crianças eram vistas por causa das idas à escola ou aos seus outros contextos sociais, e o mesmo que a mulher. E muitas destas pessoas não têm tido este contacto. Então, mulheres continuam a ser a maioria das vítimas. Eu não venho falar de números, porque se eu for a comparar os números de vários países, os números têm aumentado. As vítimas têm estado isoladas, não é? Porque temos estado nós isolados, e a pandemia trouxe uma oportunidade maior de incidência. Portanto, como eu disse, não temos tido os olhos quer nas mulheres, quer nas crianças, que tendem a ser as maiores vítimas, e sendo assim, aí a importância de nós continuarmos a falar. Nós sabemos que a violência física é a mais fácil de se identificar, portanto, porque nós vemos os sinais, não é? Então, é um problema que não tem barreiras raciais, não tem barreiras socioeconómicas, não tem barreiras educacionais. Portanto, a importância de nós insistirmos em falar sobre a violência doméstica é praticamente a mesma coisa que falou a Tchala e que falou o Enda, que é a base está na educação. A base está na educação e a prevenção vem a partir daí, não é? Então, o que é que nós queremos dizer sobre a violência? O que é a violência doméstica? Portanto, é o abuso de poder e controle que o perpetrador tem sobre a sua vítima, que é normalmente alguém que está dentro de uma relação com o perpetrador, ou pode até ser um ex-parceiro desta pessoa. A concentração desta apresentação hoje há de ser nas áreas da violência sexual, a violência psicológica e as económicas, que tendem a ser as áreas em que nós não nos apercebemos, né? Se nós não sabemos que isto é ou constitui a violência, tendemos a não nos focarmos nessas áreas. Portanto, como é que podemos ajudar?
antes de mais, é estarmos informados para melhor prevenirmos. Educando as crianças, os meninos, como já falámos, como a Tchala e o Enda disseram, têm que ser também educados e não apenas pensarmos que nós vamos educar as meninas para que não sejam vítimas. Temos que educar os meninos para que não façam das meninas vítimas, para que não façam das mulheres vítimas, não é? E mesmo educando-os, infelizmente alguns vão, como adultos, vão ter as suas escolhas, vão ter as suas incidências, não é? Então, eu trago a roda do poder e controle como uma forma de educação. Isto é uma roda em que podemos encontrar facilmente no Google, há diferentes versões disso, e eu, durante o ano, partilho várias vezes esta roda, e é aqui onde eu vou focar-me. Vamos começar, então, como vocês notam, na parte de fora da roda, fala sobre a violência física e sexual, não é? Que é as mais óbvias. Portanto, se a Malu é batida e tenho sinais no corpo, as pessoas vão saber, eu vou ter que, se calhar, ou isolar-me para não mostrar, ou então fazer outras coisas para não demonstrar os sinais, não é? A mesma coisa que a sexual, portanto, é por vezes o médico ou coisa assim que sabem destas agressões. Quanto aos outros tipos de agressão, não são vistas muitas das vezes porque são coisas feitas entre as quatro paredes, e daí que eu estou a dizer que, portanto, agora durante a pandemia, com o isolamento, as mulheres continuam a ser vitimizadas nesse sentido. E então, um exemplo, para aquelas pessoas que em qualquer etapa da relação, portanto, não apenas no casamento, porque muitas das vezes começam até mesmo nos relacionamentos de namoro, há sinais de isolamento. Portanto, eu estou aqui do lado direito da roda, de isolamento. Os sinais mais fáceis da pessoa pensar é, ok, ele não deixa a mulher fazer, ele não deixa a namorada fazer, ele não deixa a filha fazer. Mas nos dias de hoje, com acesso às redes sociais, o isolamento também pode ser nesse sentido. Não é apenas a exposição desta mulher na sua vida social, física, mas é também na sua vida social virtual. Okay? Se houver sinais de que ele começa a pensar, tu tens que dar-me a tua senha para o teu telefone, tu tens que dar-me a tua senha para as tuas redes sociais, é também uma forma de poder e controle sobre ela. Não é? E por que eles tendem a entrar para este isolamento? Porque é uma forma de abuso emocional. Eu estou a ir praticamente do lado oposto do movimento do relógio, não é? É usar um abuso emocional. E o abuso emocional o que é? É chamar nomes. E não preciso de mencionar os nomes, podem ser qualquer nomes degradarem a imagem da mulher. Tanto falarem com a mulher de uma forma a porem-na completamente, rebaixarem-na, não é? Fazer jogos psicológicos, portanto, o abuso emocional é emocional e psicológico, né? É usar jogos psicológicos como, eu não te disse isso, eu não cheguei atrasado, portanto, coisas assim, é fazer com que a mulher pense que o que ela está a desconfiar, o que ela está a ver não é real. É o que muitas das vezes nós ouvimos aí afora nas redes sociais como o gaslighting, que é, se nós pensarmos nas lamparinas que as nossas avós usavam nos tempos antigos, ou nos tempos em que nós não tínhamos luz, ou que ainda usamos quando não há luz, as lamparinas, a luz da lamparina faz portanto, não é fixa, não é? Portanto, e faz com que uma pessoa às vezes vê escuro e às vezes não. É este efeito, é aquele efeito da pessoa conseguir ver e não ver em alguns momentos. Então, o gaslighting, que é esta percepção que dá o perpetrador à vítima, que tu não estás a ver o que está a passar, porque não está a passar, é neste sentido, é fazê-la pensar que eventualmente ela está, entre aspas, louca, que ela não está sã emocionalmente. E quando a mulher começa a questionar estas coisas,
isolamento ou abuso emocional, a tendência é de haver algum nível de intimidação. E nesta roda do poder e controle, quer haja alguma agressão física ou não, há todo um período, que eu eventualmente vou falar, mas há todo um período são para aí 3 fases que sucedem sempre, não é? Que tende a ser, portanto, a zona do ataque, o momento do ataque, onde ele ataca de uma forma agressiva, quer seja física ou emocional ou de uma outra forma, põe a vítima embaixo, não é? E depois ele vem com beijinhos de lã a dizer, mas isso não aconteceu, ou desculpa, perdoa-me, isto não vai passar outra vez. Portanto, pede as desculpas, então eles entram para um período, que é o terceiro período como se chama, período de lua de mel, onde a vítima acredita que ele já está melhor, que já estão as coisas muito bem e tudo mais, mas depois volta a haver uma incidência. Portanto, eles continuam nesse ciclo todo o tempo. E a pessoa só se apercebe que está neste ciclo quando muitas das vezes está informada, mas às vezes há vítimas que estão informadas, que, como eu expliquei há bocado, não importa a educação ou o estatuto socioeconómico, porque há mulheres em todas as carreiras, todas as áreas como vítimas de violência doméstica. Portanto, não é... nós pensamos que a única violência doméstica que existe é a física, porque muitas mulheres podem nunca ter sido agredidas, eu acho que alguém mencionou isso há bocado, podem nunca ter sido agredidas por os seus parceiros, mas são vítimas de violência, porque há todo este tipo de violência que eu estou agora a mencionar. O uso de coação e ameaças também é. Portanto, se tu fores queixar, vais ver o que vai acontecer. Se tu contares a alguém, não te vão acreditar, porque portanto, normalmente os perpetradores tendem a ter uma imagem muito, muito positiva. As pessoas que o conhecem não acreditam que eles são capazes de fazer qualquer que seja as coisas que a vítima possa dizer que eles estão a fazer. Sendo assim, tanto nas ameaças, eles muitas das vezes usam esta possibilidade de que se a vítima for contar a alguém, as pessoas não vão acreditar, não é? Então, o que obriga a vítima a fechar-se, a calar-se e a fazer o que eles querem que faça, não é? Já não me recordo quem disse, mas penso que foi a Jubilei que mencionou do abuso econômico, não é? Que é a tendência que há na relação de o homem sentir que ele é que tem que ter o controle financeiro da situação. Portanto, a mulher ganha, tem que mostrar, tem que dizer ao parceiro, como eu disse, isso pode acontecer também no namoro, tem que partilhar o que é que ganha, como ganha, quanto ganha, quando é que ganha e como é que gasta, mas ele não tem que fazer. Portanto, não há uma percepção desta mulher, a mulher não tem uma ideia do que é que ele faz com o dinheiro dele. E o Enda mencionou há bocado que em muitos casos, portanto, isso vem na parte da masculinidade tóxica, né, que é eles pensarem, portanto, um homem não se sentir confortável na relação quando a mulher tem uma posição um bocadinho mais financeiramente mais avantajada ou coisa assim, aonde ele não se sente confortável. Então, o abuso financeiro muitas das vezes vem que ele pede que a mulher passa a depositar o dinheiro ou a partilhar o dinheiro que ela faz, que é para ele poder ter o controle, então, desta situação. E aí vêm, então, os privilégios machistas, como foi o tópico do Enda, que é, eu posso fazer isso porque eu sou homem, eu posso fazer isso porque a sociedade espera isso de mim, praticamente. Portanto, por a definição ou a percepção do seu papel de homem como a razão porque ele está a fazer as coisas que está a fazer. Não é? E quando há crianças na relação, normalmente usam as crianças como meio de comunicação, como moeda praticamente, não é? Ou usam as crianças também como mediadores ou
como mensageiros. Portanto, isto também é uma forma de abuso. Pegar na criança, qualquer que seja a idade da criança, vai dizer ao teu pai, vai dizer à tua mãe, vai dizer ao teu... As crianças não são mensageiros do pai e da mãe, não é? Ou usá-los como, epá, não te deixo levar a criança porque não podes. Se queres sair, vai-te embora, então os meus filhos ficam aqui. Portanto, são os meus filhos quando precisa, mas são os nossos filhos quando ele precisa que seja a vítima a cuidar dele. Portanto, usar as crianças de uma forma a que elas estejam no meio entre o pai e a mãe e das desavenças entre eles. E claro que com uma pessoa que faz tudo isso, não vai dizer sim, eu faço de vez em quando, ok, pronto. Nunca vai aceitar que o que ele está a fazer é abuso, que é controle. Então, minimiza, nega e ainda aponta o dedo à vítima. Eu apenas fiz isso porque tu estás toda hora com ciúmes. Eu só fiz isso porque tu não estás arranjada. Nunca quis sair comigo. Qualquer que seja a desculpa. Portanto, minimizar, negar, culpar. Portanto, se formos a ver, com tudo isso que eu mencionei, a agressão física é a agressão principal que nós muitas das vezes sabemos que as pessoas que estão ao nosso redor sofrem, né? Mas se formos a ver todos os outros elementos, nós conhecemos mais de uma pessoa nesta situação. Conhecemos várias pessoas nessa situação. Portanto, são as crianças que muitas das vezes são agredidas em casa e às vezes a agressão que a criança sofre pode até não ter começado com ele próprio sendo a vítima, não é? Mas a criança, em qualquer idade, pode querer apaziguar os pais, querer para que eles não lutem, ou põe-se no meio e acidentalmente acaba por ser a vítima. Então, esta semana, ou 2 dias ou coisa assim, eu publiquei algo sobre o efeito, o impacto que tem uma agressão física, a violência doméstica na vida das crianças. E tem um impacto enorme. Portanto, não é apenas emocional e psicológico, como é social e cognitivo. Portanto, uma criança que sabe que a mãe e o pai estão sempre a lutar em casa, que o pai chega a casa e pode bater na mãe, não se vai concentrar na escola, não se vai conseguir concentrar na escola. Então, muitas das vezes nós apercebemos, para aqueles de nós que trabalham em parceria com escolas, apercebemos da dinâmica que há em casa, porque chegam os miúdos ou não conseguem concentrar, estão com problemas académicos. Uma criança que sempre teve muito boas notas, as notas descem consideravelmente, mas também não podemos ignorar aquelas crianças que são excelentes estudantes. Portanto, há pessoas que têm problemas enormes, que são vítimas disso tudo que eu mencionei, e chegam à escola ou nunca são notadas como tal, ou tendo problemas, porque são excelentes estudantes. Então, não ignoremos também estas crianças. Uma outra coisa que eu gostaria imenso de mencionar, e principalmente na área da violência sexual, é que há muita mulher que não sabe, infelizmente, que mesmo numa relação conjugal, que ela tem livre-arbítrio de dizer se quer ou não participar da relação sexual a qualquer momento. Se o parceiro a força, é considerado uma agressão sexual, não é? Portanto, nós ainda estamos, e essas conversas que nós temos estado a ter são recentes, portanto não têm nem 10 anos, não é? Que nós temos estado a falar sobre esse aspecto das violências e tudo mais, e aliás só agora recentemente é que se passou leis em que em Angola as mulheres podem fazer queixas, não é? Quer dizer, sempre puderam fazer queixas, só que antes eles faziam queixas à OMA, hoje em dia já todo um mecanismo um bocadinho mais fácil, mas ainda assim temos muito trabalho a fazer, Então, o trabalho que nós temos que fazer é maioritariamente, nós educamos-nos, nós continuamos a educar as crianças, quando notamos esta dinâmica de violência e de subjugação nas brincadeiras entre crianças,
importante corrigi-las, conectarmos para podermos educar e corrigir. Portanto, a melhor forma de correção não é chegar e corrigir logo, mas é conectar com a criança, tentar perceber o porquê desta dinâmica para depois, então, conseguirmos corrigi-los. E a importância de nós trazermos estes temas aqui é que, claro, que tudo o que eu disse tem um impacto psicoemocional nesta mulher. Nós às vezes perguntamos se uma mulher, mesmo sabendo muitas das vezes de toda esta informação, por que é que fica? Por que é que fica? Eu acho que nenhum de nós consegue saber em concreto por que é que as mulheres ficam, não é? E cada uma delas pode ter a sua razão. A apresentação do Enda e da Tchala deram um bocadinho de indícios de como é que algumas das mulheres possam ser socializadas nas suas famílias de origem, onde elas possam ter visto este tipo de dinâmica, e sendo então o primeiro modelo de relação sendo os pais, podem não saber que há uma outra forma de conviver, uma outra forma de haver uma relação, portanto, uma relação saudável. Por exemplo, eu lembro-me nos meus tempos de adolescente, muitas das meninas com quem eu convivia diziam: ai, ele tem ciúmes. Well, tem ciúmes, ou bate em mim. Well, se bate em ti, ele está a agredir, não está certo. E os ciúmes doentios também não está certo, estão dentro desta roda de poder e controle. E então é nós não apenas conversarmos entre nós adultos, mas é também prestarmos atenção às nossas adolescentes, às nossas crianças, dentro desta dinâmica, porque muitas das vezes são modeladas na forma delas brincarem, não é? Portanto, e quanto mais nós nos educarmos a nós, mais facilmente conseguimos ter essas conversas com as pessoas que nos rodeiam. Eu pessoalmente partilho esta roda durante todo o ano por isso mesmo, porque se eu conseguir fazer com que menos uma mulher seja vítima, pelo menos eu fiz um bocadinho do meu trabalho. Portanto, é um trabalho longo, é um processo longo, e nós que estamos na área de psicologia falamos com as vítimas deste processo social, e eu particularmente que trabalho com crianças, portanto, é um processo que não é fácil de descontextualizar. Porquê? Porque elas têm que voltar para a situação, e se a vítima não se aceita como vítima, não é? Não aceita como necessidade de sair da situação, ela não há de sair. Então os filhos não hão de conseguir sair. E nós no nosso sistema em Angola ainda não se retira as crianças que estão nesta situação, mas em outras sociedades onde nós convivemos, a sociedade onde eu estou, quando a agressão é muito vivida e muito permanente, as crianças correm o risco, sim, de serem removidas da família, porque pronto, elas correm o risco de, na tentativa de tentarem separar os pais, podem ser tanto lesionadas de uma forma que possa ser permanente, não é? E ainda que assim não seja, são lesionadas emocionalmente, e é este o aspecto que nós trazemos hoje. Portanto, como é que nós podemos ajudar? Como eu disse há bocado, conversando com as vítimas e oferecendo recursos. De momento, nós temos nós, quando digo nós, não necessariamente eu não faço parte desta linha, mas já eles têm uma página no Instagram que se chama mesmo Saúde Mental em Linha, e tem vários horários onde as pessoas podem ligar, não é? Mas o primeiro número a ter em mente é este 145, 146, onde podem ligar para apoio psicológico às vítimas. Outra coisa é, tanto quer a Tchala, quer o Enda, eu por acaso não tenho visto ainda clientes virtualmente desde Angola, mas temos uma lista de vários terapeutas, algumas delas estão aqui presentes, com quem nós temos colaborado para
para podermos referir as pessoas para terem serviços de acompanhamento psicológico, né? É importante que as vítimas se sintam, que hajam recursos, e para aquelas pessoas que têm a força de vontade de trabalhar, ainda temos muito para fazer. Então nós trazemos esta primeira conferência de psicologia para realmente sublinharmos algumas das áreas que são importantes, que nós estejamos a falar, que nós dialoguemos, que nós juntemos esforços para podermos então diminuir o que é o impacto dessas coisas de que nós falamos hoje na mulher e naqueles que os rodeiam. Porque pensemos nós, tanto, como eu disse há bocado, não há ninguém que aqui esteja presente que não conheça uma, duas, três, 10 vítimas, não é? E sendo assim, conhecendo essas pessoas, nós sabemos qual é o impacto que isso tem, não apenas nelas, mas nos filhos. Então, estes filhos são amigos, são primos, são irmãos dos nossos filhos, elas próprias são nossas irmãs, eles são nossos irmãos. Então, para que nós consigamos diminuir, não é, a carga que é o impacto da violência doméstica, para além da violência física nestas pessoas, o diálogo tem que continuar. Ok? Então, agradeço imenso a oportunidade de falar convosco sobre isso, e se tiverem perguntas, aqui estou. Muito obrigada. A Mala deu uma excelente explanação sobre a agressão, a violência doméstica, e acho que todos nós, como ela disse, conhecemos algum caso, uma mulher. Também existem alguns homens que sofrem violência doméstica, mas por causa do estigma, eles não contam, não é? Mas conhecemos alguém. Eu, particularmente, conheço algumas pessoas que sofrem violência doméstica e queria dar também, assim, algum contributo no porquê que elas ficam. Algumas mulheres ficam por dependência financeira. Elas não trabalham, são totalmente dependentes dos seus maridos. Algumas, deixa-me remover aqui. Algumas mulheres ainda têm uma esperança de que haja uma mudança. Elas querem acreditar por amor e por tempo investido. Porque nós, quando investimos num projeto, e o casamento é um projeto de vida, então ele envolve toda a nossa existência. E nós, quando investimos tempo e energia, é muito difícil nós abrirmos mão daquilo que nós já projetamos para nós. E dentro disso também tem a negação. Há pessoas que não acreditam que isso está a acontecer com elas. Isso pode acontecer com aquela mulher, não é, que acha-se muito forte, que dizia: nunca vou permitir que um homem me toque, nunca isso vai acontecer comigo, eu não permito. E depois ver-se nessa situação, ela entra em negação. E até aceitar que estar nesta situação leva o seu tempo, porque ela vai querer proteger a sua mente. Ela vai querer proteger aquilo que foram os seus princípios de sempre. E ter de ter esse confronto consigo mesma. Muitas vezes sentem vergonha por terem permitido que isso tivesse acontecido com elas. A falta de apoio, às vezes, também. Como a Mala disse, nós aqui em Angola não temos lares de acolhimento para mulheres que sofrem violência doméstica. Então, a falta de apoio, para onde é que eu vou se eu denunciar? Às vezes, a desvalorização, eu quero dizer discredit, mas não estou a conseguir dizer, que sofrem quando contam a alguém. Às vezes são mesmo desvalorizadas ao ponto de dizer: mas isso acontece também comigo, aguenta. Isso é normal, aguenta, você é mulher, as nossas mães sofreram, estão aí com os seus maridos. Isso parece ser um ponto de orgulho. Exato, eu ia dizer, Tchala, que e nós, por isso é que nós trazemos este tema constantemente, nós próprios termos que não, como é que se diz, não pôr açúcar por cima das coisas, né? Não tentarmos minimizar, né? Portanto, não tentarmos minimizar o impacto que isso tem e não tentarmos, portanto, tentar ver qual é a posição da vítima, porque a vítima até pode desde o início querer sair da situação, mas muitas das vezes não consegue sair da situação porque não tem todo um grupo de apoio natural, que o apoio natural começa com a família e amigos, não é? Tanto, porque se for a família e os amigos e eles estão sempre a dizer: vai lá, tens que trabalhar na tua relação, mas ela já está a dizer que
gostaria de tomar este passo, então nós não estamos a ajudar a vítima, só estamos apenas a perpetuar o problema. Portanto, e qualquer um de nós pode, não é, chegar a este ponto de estar a empurrar a vítima de novo para a situação, se não conseguirmos ouvir empaticamente e sabemos perceber qual é o impacto que isso tem na pessoa. Não é? Exatamente. Temos aqui Carmen Maria Bastos, que gostaria de dar o seu contributo. Por favor, Carmen. Tem aqui a mão levantada. Oi, apareceu? Mudou o nome. Mudou. Carmen Maria Bastos. Muito bom, né, tudo que eu estou escutando aqui, né, excelente apresentação de todos vocês, contribuições maravilhosas. Eu tenho aliás, eu vivi isso na minha família, né, mas eu não sabia que era, porque eu era nova, e a minha mãe, ela sofre até hoje com essas consequências, né, e exatamente o que, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela correto, Malu. Desculpa. Não há problema. Muito bonito, eu achei super interessante. Eu falei com minha mãe que queria um nome assim. Mas voltando aqui, eu acho muito bonito. Eu estava comentando, né? Então, até hoje, né, ela não consegue, toda a violência que você explanou aqui para gente, a questão moral, né? Eu não me lembro de física, talvez também tenha, mas a moral marcou muito. Então, ela não aprendeu a dirigir, que ela tinha vontade, ela não fez uma faculdade, que ela tinha vontade, ela não podia dançar, né? Ou, aliás, deixou de ser ela como pessoa. E eu era a filha mais velha, né? Presenciava tudo isso, mas, então, assim, deve ser que meu pai está nervoso. Então, voltando ao tema que vocês colocaram, da questão da educação, né? Talvez se eu, lá na minha infância, né, no início da minha escolaridade, realmente algum professor, né, tivesse conversado comigo, ter debatido esse assunto de uma maneira que a gente pudesse até ajudar, né, os nossos pais, tinha sido diferente. Eu só tenho uma pergunta, aliás, duas, né? Por exemplo, tem casos aqui na minha cidade que essa violência ela se torna, vamos colocar, normal, entre aspas. Vocês estão me escutando, gente? Uhum. Tá? E esse normal que eu digo assim, a mãe, a filha, a neta, e aí vai, uma continuidade onde todas sofrem esse problema. E tem os agentes, tem as pessoas que vão lá, como a Laura, né, colocou para a gente, de conversar, de recursos. Mas como fazer? Numa família onde que está ali já quase uma hierarquização, né, uma coisa enraizada. Sempre tem denúncias, as pessoas vão lá e tentam conversar, e exatamente usam aquela fala que você colocou, mas isso é do tempo da sua avó, né? Isso não vai mudar, né? Então, quando se torna-se normal, o que pode ser feito, né? Além do que você colocou? E um outro ponto também que me preocupa, eu falo aqui no Brasil, eu não conheço muito, né, a questão de Angola, e a gente sabe que esses problemas das mulheres em todo mundo, né, não existe um específico num só lugar. Eu concordo que a educação, sim, é a melhor forma de prevenir, mas e quando essa educação ela não chega a todos? Né? Quando existe essa mão invisível do Estado que ela não permite, ela não quer que essas pessoas tenham. Agora temos até alguma dificuldade em ouvir. A ouvir, exato. Mas eu acho que eu percebi a pergunta. Carmen, estamos com alguma dificuldade de acabar de ouvi-la, mas... Deu para você entender? Deu para entender. Deu para entender.
Deu para entender? A primeira pergunta... O sotaque brasileiro, né? Não é mal. A primeira pergunta acho que foi sobre como é que a gente quebra o ciclo, né? Não, eu percebi. Como é que quebra o ciclo quando várias gerações já passaram por situações de violência doméstica? E continuam passando, porque continuam as passando. estão repetindo a mesma coisa. Exato. Apanha todo mundo junto e elas acham tudo normal. Né? E é muito complicado. Aí é que é a situação que é muito complicada, mas é assim, com informação, repetição, é praticamente o que a gente faz, não é? No trabalho que a gente faz. Portanto, qualquer criança que chega a nós, que é vítima, ou criança, ou mulher, ou adulto que chega a nós, que é vítima de violência doméstica, de início não aceita que é vítima, não é? Portanto, é nós no trabalho com eles que apercebemos-nos dessa dinâmica e então vamos instruindo, e a instrução faz parte de usarmos este tipo de informação que partilhamos aqui hoje para que a vítima comece a identificar-se como vítima, né? Portanto, a partir do momento em que ela consegue identificar-se em algum aspecto da roda, e eu faço isso muito até quando estou no campo de futebol com os meus filhos, né? É falar sobre essa dinâmica, e ainda que não seja a pessoa a quem eu estou a passar a informação, elas podem usar o que já aconteceu com amigas, com familiares, e conseguiram retirar estas pessoas da situação. Portanto, repetição, nós próprios começamos a sentir-nos mais confortáveis a falar sobre esses aspectos, e a importância de não continuamos a fazer disso um tabu. Portanto, mesmo em qualquer que seja o diagnóstico de saúde mental, e nós temos estado muito mais ativos a falar sobre saúde mental em Angola em particular. Por quê? Porque o que é que nós temos visto? É que ainda há uma percepção de que algumas dessas coisas são caprichos, porque o que eu dizia há bocado, em termos de, se nós ouvirmos alguém, uma vítima, vir e dizer que foi vitimizada, se eu disser, deixa lá disso, tu acabaste de casar agora, isso é o princípio da relação, isso... acabou de casar, mas está a ser vítima, não é? E até pode não ter, portanto, a pessoa quando nos vem dizer, pode não nos vir dizer a sua situação por completo, portanto, não nos diz no seu todo. Eles estão-nos a dar um bocadinho para ver como é que a gente vai reagir. Portanto, se eu disser a Carmen que eu fui agredida ontem pode não ter sido a primeira vez. Portanto, ontem foi a última gota d'água que me fez vir a Carmen e dizer a Carmen que eu fui agredida. Não é? Então, pelo menos para nós como psicólogos, nós muitas das vezes, quando alguém nos diz que houve um incidente, nós pensamos, ok, já houve 2 ou 3 outros. Não é? Portanto, é fazer uma conclusão que pode não ser completamente justa, mas ajuda-nos a tentar avaliar a situação sobre um prisma bem maior do que apenas, isso é uma gotinha d'água no chão que está assolarento, né? Você está em mudo, Carmen? Tá, desculpa. É mais ou menos o que acontece quando uma pessoa é viciada, né? Todo mundo fala que você tem que se tratar, mas enquanto ela não tem uma tomada de consciência que ela precisa se tratar, ela acha que aquilo é normal. Exatamente. Né? Exatamente. Joia. Ok, tá, muito obrigada. De nada. Temos aqui também a Amélia Casalma. Como levantada. Eu quero cumprimentar, quero agradecer efetivamente a oportunidade de ouvir jovens psicólogos com experiências e etc, a falarem de temas tão importantes na vida do ser humano. Não só em Angola, mas no planeta no geral. E aqui em Angola, particularmente, eu queria corroborar com o Enda, sobre a masculinidade tóxica. Eu não vi a primeira palestra, eu peço imensas desculpas, então eu não vou abordar sobre ela. Quero abraçar a questão da violência doméstica, que no fundo é um link da continuidade da palestra do Enda.
E eu só vou levantar aqui algumas questões, que é o seguinte. É verdade que a gente fala que tudo isso passa pela educação. No meu entender, passa pela educação. Porque o problema está na educação cultural, que nós recebemos, na educação familiar, que advém da cultural também, e a educação religiosa. Eu fiz um comentário aqui no chat e já alguém me respondeu que não. Mas isso faz parte de um processo. É que nós não aceitamos as opiniões dos outros e aí nós começamos já a entrar em conflitos quando alguém nos vem dizer há um problema de educação. A cultura nos vem dizer que o homem é que é o superior, é o chefe da família. A religião vem dizer que é o superior, o chefe da família. O desgraçado do homem, quer dizer, ele já nasce como chefe. E como nasce como chefe? Quando ele não consegue ter meios para ser chefe, e aí linkando o que o Enda disse, ele tem que aparecer de alguma forma, com violência, mostrando que ele é que manda na mulher, sendo ela o que for, tenha o dinheiro que tiver. Portanto, para mim, a questão da violência doméstica vem, de facto, desta base que foi colocada no indivíduo uma responsabilidade que não é. Eu quero só dizer, quando a Malu, para nós é a Malu, não é? A Maluzinha, quando podem crescer muito, mas para nós é a Malu. Quando a Malu vem dizer que efetivamente é pelo processo de educação, repetição, mas repetir o quê, minha querida? Vamos repetir o quê? O problema é que nós temos que mudar o paradigma. Temos que mudar o conteúdo programático. Senão estamos a repetir as mesmas coisas e nós não vamos corrigir. Portanto, nós temos que mudar o paradigma, primeiro, para depois colocarmos esse processo educativo e refazermos, então, as repetições que nos obrigam à educação. Que o processo de assimilação passa pela repetição. Senão, de outra forma, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dizer que ele é que é o macho, ele é que manda, e o coitado, porque eu ainda entendo, e aí entraria numa polêmica grande, que o homem é o mais prejudicado nesse processo, porque ele é incutido que é o chefe da família sem o ser, entra num complexo de inferioridade, entre aspas, que o obriga a ser violento para mostrar que ele é o chefe. Depois tem que pagar lombamento, tem que pagar aquilo, tem que ter casa, tem que ter aquilo outro, e claro que ele vai ficar violento no meio disso. Então há muita coisa que nós temos que mudar, começando pela própria os conceitos religiosos, pela questão da mulher que vem de Adão e Eva e já saiu da costela do homem, está-lhe a pôr num lugar, etc, etc. Já não sei se já contaram as costelas dos homens e das mulheres, se são menos uma que a outra. Então, há várias coisas que nós temos que desconstruir, que não pode ser. Por outro lado, eu só queria dizer que hoje o mundo é muito cooperativo, já acabou aquela questão da competição. A competição gera violência. Nós temos que ser competitivos conosco próprios. Temos que ser um dia melhor que o outro. Em cada dia sermos melhor que o dia anterior. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem, amanhã terei que ser melhor que hoje. Para podermos cooperar com os outros da melhor maneira possível. Temos que trabalhar um pouco a questão dos pilares da educação. Se nós não nos conhecermos a nós próprios, nós não podemos conviver com os outros, lidar com o outro. Então, assim, a culpa fica sempre do outro, nós estamos sempre bem. Daí o rapaz dizer sempre que a culpa é da mulher, né? Porque eu fiz e a violência gerar-se aí à volta. E a mulher também. A mulher não sai desses processos violentos, por quê? Porque a sociedade não deixa. Porque se ela sair, é prostituta. Se ela sair, ela foi má. Se ela sair, então ela fica. E depois, porque a própria mãe dela diz, aguenta minha filha porque eu aguentei. Na religião, na igreja, ela é afastada porque ela se separou do marido, ela não tem esta força de ser humano respeitado e respeitador para poder sair de um processo de violência. Ok? A outra questão que eu gostaria de dizer é que nós temos que pensar um pouco no maior pedagogo e psicólogo que a Terra recebeu. Numa frase simples que ele deixou. Não faças aos outros aquilo que não queres que eu te faça. Por outro lado, há outros conhecimentos que um dia a Terra terá que absorver, e a psicologia transpessoal, eu estou a falar com o psicólogo, já falam sobre isso, não é? De que há outros fatores de conhecimento que têm que vir à tona para nós mudarmos o paradigma. Está certo?
Obrigada, jovens. Muito obrigada mesmo pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigada, tia Amélia. E é nessa educação que eu falava, tia Amélia. Portanto, é nós termos a base deste conhecimento como forma de mudarmos o paradigma. Sim, a Tchela, que foi a primeira, falou da mudança de paradigma, o Enda falou da mudança de paradigma, e é nisso. Sem essa mudança, nós não vamos conseguir, não vamos conseguir sair desta dependência, nesta toxicidade que nós temos estado a ver, né? Portanto, e que desvaloriza a mulher. Portanto, nós gostaríamos, aliás, foi por isso que nós criamos esta conferência, para fecharmos o mês de março de uma forma a observarmos a necessidade da mulher renascer. A mulher se é o ventre do mundo, não é? Portanto, ela não pode ter sido a segunda, tem que ter sido a primeira, mas pronto, isso é uma outra oportunidade para falarmos, né? E nesse sentido portanto, como é que nós podemos trazer a luz da mulher, trazer a vida da mulher, o potencial da mulher acima? Portanto, não ignorando o homem por completo, como é que nós podemos continuar a caminhar de uma forma mais paralela e sem que a mulher tenha que ser sempre posta de parte e como a vítima? Malu, eu peço imensa desculpa, eu só queria dizer só uma palavra. A necessidade da tomada de consciência do homem. O homem tem que tomar consciência, em primeiro lugar, que precisa de fazer a mudança, sob pena dele sofrer muito, porque nessa estrutura de machista ele está sofrendo bastante também, porque é uma capa que ele utiliza. Ele ri na rua, dentro de casa fecha, para mostrar que ele é o macho, que ele é o pai. E a mulher tem que ser mais solidária com a outra mulher, porque muitas vezes quem mais maltrata é a própria mulher, a outra mulher também. Então há uma mudança. Amélia, foi exatamente isto que a Tchela defendeu. Essa solidariedade. E a Amélia vai ter que organizar o próximo. Vamos ter que fazer Na minha explanação, eu falei sobre tudo que falou. Exato, temos que trazer a tia Amélia para o próximo, tia Amélia. Eu peço desculpas. Não. Foi uma forma de dar o remate mesmo daquilo que a gente falou hoje sobre tudo. Estamos aqui todo mundo a bater palmas. Mais velho fala, dengue ouve. E é bom ter essa voz adulta, essa voz de sabedoria, de maturidade, porque às vezes falamos nós jovens e sim, aquela força motriz que vai causar a mudança, mas às vezes somos descartadas, desvalorizadas, como vocês são jovens, como fazem aqui os políticos, né? O jovem não sabe o que faz. Mas é bom ter uma voz que tem experiência e que sabe do que é que nós estamos a falar e reafirma isso. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos mesmo quebrar esse paradigma de que existe superioridade entre os sexos. Não existe nenhuma. Existe diferenças e muitas similaridades. Mas só que as diferenças foram feitas, deram-lhes mais realce, como se elas fossem aquilo que justifica por aquele rótulo de superior ao homem e o de inferior à mulher. Mas existem muito mais similaridades do que diferenças entre os sexos. E tem toda a razão, isso só machuca o homem, machuca a mulher. E precisamos quebrar esse paradigma, e a forma de fazer isso é responsabilizar não só homens como mulheres sobre o pensamento machista que têm. Responsabilizar, penalizar também. Sim. A tia Amélia falou de cultura. Também eu acho que é um pouco tabu. Já que estamos aqui para quebrar, desconstruir, falamos muito de educação, mas eu acho que quando vamos já falar de cultura, aí vai doer, porque a cultura em África é uma coisa que nós estamos muito orgulho. E dizer que essa deconstrução, vamos ter que tocar na cultura, vamos ter que reolhar essa cultura, porque nem tudo na cultura é bom. Nem tudo que nos foi inculcado. Tem a educação, isso é o political correct, mas o que não é assim tão correct é falar da cultura, e que essa cultura
cultura que nós gostamos tanto e tem alguns conceitos que nos fecham, né? Nessa toxicidade, que seja pelo masculino ou pelo feminino, há um aspecto um pouco tóxico. Quando estamos fechados, não temos escolha. Exatamente. Mas eu acho que a educação, quando se fala sobre a educação, é neste sentido também da parte cultural, Jasmine, porque nós não estamos a falar sobre apenas da educação formal da escola, também, mas tanto porque a educação não começa na escola, não é? Começa em casa, não é? E em casa, se nós formos pensar, porque o Enda começou a apresentação dele mencionando os ancestrais. Portanto, a parte da nossa cultura angolana e africana tem muito no abraçar a nossa ancestralidade, né? E o que acontece? No mundo moderno, nós hoje pensamos que os ancestrais não importam. Importam sim, porque muitas das vezes são eles que nos ajudam a ter a base de segurança. As bases de segurança que nos, eventualmente, ajudam-nos a chegar a um, sei lá, um sentido de como é que eu poderia dizer, de completo, né? Portanto, como ser humano, melhor, não é? Mas se nós ignorarmos de onde viemos, não é? Se ignorarmos, por exemplo, se eu não ouvir a tia Casalma, não ouvir a minha mãe, uma coisa assim, eu vou pensar que apenas o que eu estou a aprender hoje nas redes sociais é o que o certo. Porque muitas das vezes elas dão-nos, sim, senhor, as barreiras. Só que nós queremos pensar que nós também sabemos, e sabemos é a única coisa que sabemos. Também é a oportunidade, sim, de entre gerações nós começamos a conversar, mas temos pessoas como a tia Casalma que está presente e gosta realmente de ter esse diálogo. A forma como ela está a falar aqui conosco hoje, já ouvi falar várias vezes, né? Portanto, a necessidade de nós estarmos realmente atentos a esta dinâmica e que não seja tanto um único evento, uma única oportunidade que nós consigamos ter esta interação. Eu vou cobrar. Posso comentar? Eu vou cobrar os jovens. Para continuar, eu vou cobrar. Esse trabalho é muito importante. É muito importante. Só para complementar um bocadinho a questão da cultura, a cultura é também um movimento, é um organismo vivo. Né? E tem que ser, por um lado, eu acho que em África, em muitas zonas, e acho que em Angola também me parece que seja, é importante resgatar a cultura, porque também passaram muitos anos, né? Muitos anos de colonização, que também muitos dos valores também ficaram, se calhar, adulterados ou alterados. Né? Então, também importa fazer, de certa maneira, não sei se é bem um filtro, mas é um trabalho de ressignificação, um trabalho de tentar perceber quais é que são, efetivamente, os valores que nos importa trazer para o futuro. Né? Porque se nós olharmos para os mitos de Ísis e Osíris, né, também existe uma igualdade, eram os dois que governavam, né? Não era o homem em detrimento da mulher, e portanto nós também temos aqui algumas fundações arquetípicas que nós podemos utilizar e essas sim são as que vale a pena reorganizar. Há muita troca, né? Em termos culturais houve muita troca, 400 anos de colonização, de uma perspectiva também eurocêntrica, e com isto eu não estou a atribuir a culpa à questão do Ocidente, mas dizer que houve sim alterações, deturpações naquilo que são os nossos mitos, as nossas histórias, a nossa ancestralidade, e por isso também acho que é, como Jasmine e a tia Casama estavam a dizer, acho muito importante as questões da cultura, e não só para as questões do machismo, para tudo, para nós podermos seguir em frente. Né? É tal história do Sankofa, né? Tipo, vamos seguir em frente, mas temos que estar bem embasados numa estrutura ancestral que nos dê caminho para o futuro. Então, estamos há 1 hora fora do programa, mas acredito que foi 1 hora bem passada e acredito também que causou muita reflexão. Eu tentei ver todos os comentários e vi alguns, não é? E deu para perceber que sim, gerou assim estremeceu, vamos assim dizer, a estrutura cognitiva de algumas pessoas.
E eu percebo isso, mas é o objetivo desse evento, é causar reflexão. E é assim que nós conseguimos mudança, é questionar, é causar reflexão às pessoas, é não aceitar passivamente aquilo que nos é dito, quando aquilo que nos é dito nos causa mal e nos põe em posição desfavorável na sociedade. E é continuar a fazer esse trabalho, é ser persistente nisso. Então, mais alguém tem alguma coisa que queira dizer? Porque já são 21 aqui e acredito que precisamos dormir e descansar. Então, mais alguém tem alguma coisa a dizer? Isso não era para desincentivar, meu Deus, se essa palavra, mas é para ter noção do tempo. Então, dando esse espaço. Obrigada! 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 Muito obrigada. Obrigada a todos. E também lembrar que não acabamos Muito hoje. obrigada, obrigada. Gostei imenso. Mandem mais. Olha, amanhã nós temos 3 eventos novamente. A Tchela há de falar sobre mindfulness ou tratarmos de nós como atenção divina, e vamos ter a Enid Costa, que vai falar sobre o autocuidado, uma forma de usar a arte nesse sentido, e a Jasmine amanhã vai nos falar sobre o equilíbrio que é entre cuidar dos outros e cuidar de nós mesmas como mulheres. Então, amanhã que horas, por favor? Amanhã é das 16 às 18, mas se for como hoje, das 16 às 19. Às 16. Entrem às 16, faz favor. E para hoje queremos apenas agradecer imenso a vossa presença, a vossa participação. Eu acabei de ver pessoas que eu já não via há muito tempo, Natália. Já não via há muito tempo. E esses eventos têm disso, é trazer, conectar, para além de informar, não é? Portanto, e que não vai ser o último, como nós dizemos, eu acho que partilharam no chat algumas das nossas redes sociais, sigam-nos. Eu, por exemplo, eu posso falar de mim, eu sei que a Tchala faz o mesmo, fazemos lives sobre diferentes tópicos ou temas. A Nídia está aí, a Yema também faz, a Jasmine, o Wenda também fazem. E então, tanto nós fazemos essas coisas para podermos realmente quebrar o tabu sobre saúde mental e a importância. Portanto, a pandemia, o que nos trouxe é uma realidade muito, mas muito importante, que é a saúde mental faz parte da nossa saúde física. Não conseguimos tratar de nós sem sabermos o que é que vai na nossa saúde mental e emocional. Então a importância de nós estarmos em contato uns com os outros, que portanto, temos visto, né, como estamos isolados, vamos sentindo muito mais a falta uns dos outros, e a necessidade de cuidarmos, portanto o autocuidado não apenas como nós mulheres, a maior parte que está aqui são mulheres, mas para que os homens consigam também fazer parceria. Portanto, eu vi aí o Daniel que esteve muito ativo, mas não é apenas estar ativo para trazer controvérsia, é mesmo estar ativo para podermos mudar de mente, né? E é nesse sentido que a gente quer continuar este fim de semana e continuar este trabalho. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Vou falar amanhã. Queria só lembrar uma coisa. Para quem ainda não preencheu o questionário, eu sei que nós estamos a ser muito chatas a pedir o vosso feedback, mas, por favor, vou pôr aqui de novo no chat. Preencher o questionário, dar-nos o vosso feedback. Nós queremos saber o que é que vocês acharam do nosso evento. Obrigada. Boa noite e até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.